dizer. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um podcast do Sai da Tua Terra. Eu sou Júnior Coelho. Eu sou a Carla Coelho. E Noel Coelho. E hoje nós vamos falar da armadura do espírito. Afinal, muitas pessoas acham que não estão em guerra no mundo espiritual, mas estão. Estamos em guerra. Então a gente tem que vestir essas armaduras, senão como é que fica alguém sem armadura na guerra de Boresta? Vai para a guerra desprotegido, né? E bem Se ficar, suscetível a... Se você ficar de Boresta, morrer. né? Como falar no Brasil, de Boresta, de bobeira na guerra, o que acontece? Você sabia que muitos de nós estamos assim? É verdade. Né? Não sei se deu para perceber que eu estou um pouco rouco, mas a gente vai continuar. Tomara que esteja dando para ouvir legal, para entender. Assim, tá muito frio aqui, mas faz parte. Tem muita gente na guerra que não sabe que está na guerra e ainda está de bobeira no meio da guerra. Verdade. Traz essa imagem na tua cabeça. Imagina. Consegue imaginar? A guerra acontecendo e uma pessoa assim lá no meio. E sem nenhuma proteção. O que está acontecendo? Daqui a pouco, pum, já era. É abatido várias vezes, né? Se não morrer de uma vez só, vai ser abatido várias vezes, como a gente está falando aqui. Tem muita gente sendo abatida várias vezes. Pô, cai, levanta, pô, cai, levanta e não sabe que está sendo abatido. Ou só vestindo a armadura quando realmente toma esse tiro, como toma, né? E acorda. Exato. Mas tem gente que não acorda, tá? Toma e nem sabe. Por que eu tô apanhando tanto? Porque tá sem a armadura do espírito. E para a gente entender melhor, a gente vai ter que ler Efésios, capítulo 6, do versículo 13 ao 19. Pode ler, por favor? Vamos lá. Diz assim: Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. E depois de terem feito tudo, assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, ou cinturão da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém. E aí? O que vocês acham disso aí? Vamos falar dessa armadura. Primeiro que a gente quer deixar claro aqui, que eu acredito que a gente tem que estar de armadura. Sim. Porque estamos numa guerra. Ele faz essa analogia com uma guerra, né? Porque se você for ler anteriormente, contextualizando, ele vai explicando olha eu aqui. A nossa guerra, né, não é contra carne nem sangue, é contra principados, potestades. Então, imagina que eles estão o tempo todo nos atacando, seriam os nossos inimigos, como se fosse numa guerra, e esses são os nossos verdadeiros inimigos. E a gente está na guerra com quem? Contra a carne, no sangue, e esquecendo a verdadeira guerra, que é o que mais está nos afligindo. Verdade, indo sem proteção, imagina, que essa armadura, né, que ele remete à armadura romana, que era justamente, tinha esse capacete metálico, essa couraça, né, lá metálica bem forte, o cinturão que segurava cada coisa. E quando a gente vai, assim, buscar em Deus o significado profundo, né, de cada elemento dessa armadura, a gente percebe o quanto ele vai nos revelando ali a proteção que cada uma delas traz, a intenção. Quando Paulo fala isso aí, que a guerra, que a luta não é contra a carne, mas contra o espírito, me lembra até de um meme, tem um cara aqui do lado esquerdo, a gente faz muito isso com criança, né? Aí tem outro do lado direito. Aí aquele do lado esquerdo vem aqui, dá um tapa na cabeça do cara, o cara já olha aqui porque tá do lado direito, já quer bater no cara, só que quem bateu mesmo foi quem estava do lado esquerdo. E muitas vezes a gente está fazendo isso. Estão acontecendo coisas na nossa vida espiritual que estão batendo na gente e a gente está lutando contra a carne e espírito, está batendo no vizinho, batendo que eu digo assim, ofendendo, brigando, lutando contra a carne e contra o sangue. Paulo está falando, a luta não é contra a carne, contra o sangue. Pelo contrário, a luta é contra o invisível. Uau. Potestades, né? Principados, né? Principados e potestades são invisíveis. Então é uma guerra invisível que a gente está lutando.
Mas vamos Isso lá, aí. vamos saber um pouco mais dessa armadura aí. Isso aí. Então, assim, primeira coisa, né? Cinturão da verdade. Por que cinturão da verdade? Olha só, o cinturão era um dos principais elementos da armadura romana, né? E que mantinha tudo no lugar. E a verdade, né, que representa tanto a verdade objetiva de Deus, quanto a sinceridade, né, do nosso caráter, ela vai ser fundamental na nossa jornada cristã, né, na nossa caminhada cristã. Amém. Couraça da justiça. A couraça, ela protegia o peito e os órgãos vitais. O que a gente tem para falar sobre isso? Ela protegia o peito e os órgãos vitais. O que tem aqui no peito? O coração. E o que acontece quando a gente é atingido nos órgãos vitais? O nome já diz, né? Vital. A chance de vitalidade é enorme. Então, desculpa. Proteger o nosso coração. E na Bíblia, coração significa o quê? Fonte das emoções, pensamentos. Sim. Centro das emoções. Deus sonda o quê? O coração. E se a gente der nosso coração, nossos pensamentos para as coisas mundanas, para besteira, como é que vai ser? Deus vai sondar e vai achar o quê ali? Injustiça, impiedade, né? Justamente. Sujeira, podridão, mágoa, falta de perdão, inveja, tudo isso vem da fonte das emoções. Sim. E essa justiça de Deus, ela precisa estar, né, dentro de nós. A gente precisa viver e manifestar essa justiça de Deus. Exatamente, vestindo a couraça da justiça. Então, vestir a couraça da justiça aqui, ele está querendo falar o seguinte: a gente tem que proteger aquilo que é vital. O que é vital? O seu coração, né? A fonte de onde procede as saídas da vida. Isso aí. Eu estou lembrando aqui que quando Golias provocou o povo, né? O povo. Então tentaram colocar em Davi as armaduras de Saul. A coisa que Davi não conseguia nem ficar em pé, aquelas coisas pesadas, que Saul era grande, Davi pequenininho. Aí o que Davi fez? Ele foi em nome, qual foi a arma que ele usou? Em nome isso aí. Do Deus de Israel. Isso aí. Essa foi a armadura dele, porque se ele fosse com a armadura... E venceu, né? Isso aí. Se ele fosse com a armadura de Saul, né? Ele não conseguia nem levantar a espada, cara. Teria morrido. Teria morrido intacto. Então, qual é a armadura que a gente está vestindo? Né? Será que a gente está vestindo a armadura do espírito? Né? Ou a armadura da carne? Né? Ou a armadura da carne que a gente pode levar como armadura de Saul? Aquela que é pesada. Que a armadura da carne é pesada. Isso aí. Não serve pra gente. Não serve pra gente. A armadura que serve pra gente é a armadura do espírito. Aí ele fala também do calçado, o calçado do evangelho da paz. O que significa isso? Calçado do evangelho da paz. Isso aí. Olha que interessante, né? O calçado ali dentro do contexto do soldado romano, ele trazia essa estabilidade, né? Essa firmeza, entende? Sim. E o evangelho, exato. E o evangelho, se a gente fizer essa analogia, ele também vem para trazer essa estabilidade e essa paz interior que vai ser necessário para você seguir na jornada cristã. A firmeza, né? Para a gente passar por esses desafios da vida. Se a gente não... Você sabia que o dedão, a pessoa que ela perde o dedão, ela fica desequilibrada? O dedão. Se a pessoa desequilibra o corpo, o pé é a firmeza. A estabilidade. Isso aí. E quando a gente não está calçado, né? Como ele fala aqui, ó, calçado do evangelho da paz, como é que a gente vai manter essa firmeza? A tua base está estruturada, está desestruturada. Que o evangelho, o calçado do evangelho da paz é aquele que traz estabilidade. Estabilidade quando você te estabiliza, te equilibra. Te equilibra mesmo com as aflições da vida. Porque no mundo nós teremos aflições. Por que o fardo fica pesado? Porque nós não estamos com a armadura correta em Cristo, a armadura de Cristo em nós. Então o fardo fica pesado, a armadura está errada.
E o escudo da fé? O que significa? O escudo da fé. Também era uma defesa, né, contra aqueles ataques de flechas, a própria espada, né? Era uma defesa contra os ataques, né? Quantas vezes a gente recebe um ataque que nos desestrutura? Porque tudo que a gente vê fala pra gente que a gente vai sucumbir, que não vai dar certo. Como que eu vou sair dessa? Só que a gente precisa de quê? Da De fé. fé. Vai E a precisar de fé para sair disso é aí. justamente a certeza, né, das coisas que não se veem, As coisas que não se veem. É mas igual se Davi. crê. A probabilidade ali, quando Davi olhou Golias, se ele olhasse sem os olhos da fé, ele falasse assim, cara, olha o tamanho desse cara, dá 3 de mim, só a lança dele é mais pesada do que eu. Mas Davi, como ele olhou por outros olhos, muitas vezes a nossa dor, o nosso sofrimento é uma questão de percepção, é uma questão de falta de fé. É interessante quando Paulo fala para a gente, né, vestir esse escudo da fé, né, ter essa armadura também, essa parte da armadura. Eu entendo que, assim, uma vez que a nossa confiança em Deus ela é presente, ela se torna esse escudo que neutraliza esses ataques do inimigo. Então, cada vez mais, né, o inimigo tenta nos afligir também na nossa confiança, nos ataca, né, justamente para a gente ter a nossa fé abalada, e aí, consequentemente, esse escudo ele vai ficando muito frágil. Então, mais uma vez, quando ele fala para a gente, né, se proteger contra os ataques do inimigo com o escudo da fé, Sim. a fé é justamente essa certeza de que existe um Deus que é mais forte, mais poderoso que tudo, e uma vez que você usa esse escudo, imagina, cada dardo que vem assim, ó, e você usa o escudo da fé, justamente você neutraliza esse ataque a partir de uma confiança inabalável do que Deus é capaz e aí pode fazer. Amém. E o capacete da salvação? Então, Capacete da proteção da salvação. mente. Quando fala capacete, né, a gente já pensa logo em cabeça. Capacete da salvação. Proteção da mente. O que a gente falou aqui? O que é o coração na Bíblia, né? É o sentimento e a mente. Pensamento. O que a gente tem deixado entrar? Será que a gente tem um capacete para proteger de tudo aquilo que vem entrar na nossa mente? Porque é o que a gente costuma dizer aqui. Um exemplo, só para a gente entender. Um adultério, ele não começa do nada. Primeiro ele entra no pensamento, para depois ele se consumar. Um homicídio não começa do nada. Primeiro ele entra onde? No pensamento, para depois se consumar. Muitas coisas, quase tudo na nossa vida, primeiro começa no pensamento. Por isso que Jesus falou que Salomão falou que aquilo que o homem pensa, ele é. Aquilo que a alma do homem pensa, ele é. Então, pensamento é muita coisa. E o que a gente tem deixado entrar nos nossos pensamentos? Será que a gente está utilizando o capacete da salvação? Verdade. Que vai ser esse capacete que vai fazer com que a gente siga em direção ao alvo. E com uma postura, um posicionamento de quem é salvo. Né? Exatamente. Se eu me deixo levar pelo desespero como um ímpio que não é salvo, que diferença eu estou vivendo, né? Mediante aquilo que Cristo fez pela gente na cruz? A salvação é justamente isso, vem através de Jesus. Uma vez que você sabe, tem a consciência do que Jesus fez por você, e você aceita isso no seu coração, aceita Ele como seu Senhor e Salvador, você teve acesso a uma salvação. Olha Isso o benefício disso. Né? E aí, quando eu me esqueço disso, aí eu entro no desespero, eu entro nos pensamentos negativos, eu entro na força dúvida. do meu braço e na dúvida. Na dúvida, porque se a gente confessa Cristo, né? Aceita Cristo. Na verdade, a vida do cristão tem muito a ver com fé. Sem fé, você não acredita que existiu um Jesus, você não acredita que existiu um Abraão, você não acredita que existiu uma arca de Noé. A gente não estava lá para ver. Então, a base da vida do cristão é a fé. E sem o capacete, entra a dúvida. E sem, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Não fala que é difícil. É impossível. Porque o idioma que Deus fala, para a gente falar com Deus, é a fé. Até porque
Ele é invisível. As coisas que nós estamos falando, coisas espirituais, são invisíveis. Então, como que a gente vai crer sem fé? Né? Como que a Exatamente. gente vai viver segundo essa vontade de Deus sem fé? E eu entendo, assim, que até para acreditar no plano da salvação, imagina, sem fé, eu não vou usufruir dos benefícios disso. Né? Eu só conheço a Cristo por fé, eu só acredito e aprendo com a Bíblia por fé. E eu Exatamente. só vou viver uma vida de plenitude, de pensamento, de equilíbrio, se eu tiver fé, né? no que a Bíblia nos ensina, no que Deus é capaz de fazer por nós, em quem Ele é. Né? E na fé não existe dúvida. E muitas vezes a gente vacila dando brecha para dúvida em várias áreas da nossa vida. E começa onde? Começa aqui sempre. E justamente o capacete da salvação Contra essa dúvida. Porque é onde qualquer obstáculo não, qualquer fase também não, qualquer coisa na tua vida onde tem dúvida, ali não há fé. E se naquela coisa, vamos falar nas finanças, nas minhas finanças eu tenho dúvida, se ali nas finanças tem dúvida, não há fé. E se não há fé, é impossível agradar a Deus ali. E há Porque muitos sem fé conflitos, né? é impossível agradar a Deus. Aí ele fala aqui, então tudo que ele está falando até agora aqui, na verdade, tudo que Paulo fala, tirando uma coisa, ele fala sobre defesa, né? Capacete, escudo, mas agora ele fala Couraça. espada do Espírito, Sim. que é a palavra. É a única coisa que é ataque. Olha só. O resto tudo é defesa. A espada serve para atacar. Claro que também serve para defender, mas o principal é atacar. O que é a espada que ele fala aqui? A palavra. E muitas vezes a gente usa como defesa. Aquelas pessoas que às vezes pegam a Bíblia, deixam aberta ali no móvel da sala e nunca profere, nunca declara essa palavra, ela se torna um objeto inútil, porque é uma ferramenta de ataque que eu estou colocando ela como defesa. Está guardada. E ela não Quando ela tá faz aberta, uso de como ela deveria ser, né? na verdade ela está guardada, ela está aberta, mas está guardada. Não está sendo usada. É uma espada. Está em desuso. É uma espada que está guardada, sendo que essa espada é para a gente utilizar. E se a gente somente deixasse guardada ou utilizasse para defesa, estava na média. Mas o pior é que a gente usa a palavra contra a gente. Ou seja, com certeza aquilo ali não vai dar certo. Eu não nasci para crescer. Eu não nasci para isso. A gente vai só aceitando as mentiras do diabo, né? Sobre quem nós somos, sobre o que somos capazes, sobre o que merecemos. E pega aquela espada e usa contra quem? Sim. Eu não mereço, eu não posso, eu não sou capaz, eu não sou aquilo. Para mim tudo dá errado. Tá difícil, tá complicado. Não, é muito difícil, é muito desafiador. Aqui, isso é fazer uso da palavra de uma forma contrária. Aqui nesse país tudo é difícil. Eu não consigo trabalho. Eu não aqui sou é o isso. desafio, eu só vivo desafio atrás de desafio. E Paulo está falando aqui que a espada do Espírito é de ataque. É a palavra, é o único instrumento de ataque. Quer fazer o seguinte, quando tu tá dando errado, você ataca. Quando teu inimigo, isso aqui, ó. Quando teu inimigo tá te encurralando, que você olha e fala, caraca, agora tá complicado, ao invés de usar a palavra para falar, agora ele vai me matar, você vai falar, 1000 cairão ao meu lado. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará. Aleluia. Você usa a palavra para atacar, para o inimigo recuar. Mas aí o inimigo tá te dando espadada, você pega a tua espada e também dá espadada em você mesmo. Aí é por isso que muitas vezes a gente não consegue progredir, porque a palavra, sabe que a palavra é espiritual, né? Sim, e tem muito poder. A gente não consegue pegar a palavra, ela é abstrata, né? A gente não consegue pegar. Ela é espiritual, tem poder. Porque em João 1 fala o quê? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. O que a gente tem feito com a palavra? Jesus é a sua palavra também, né? Não tem defesa, né, cara?
Se lançar uma seta contra você, você pode ter um escudo, uma espadada, você tem um escudo, tem a própria espada que se defende, mas quando a palavra é lançada, que arma? Que arma de defesa que você tem? Uma palavra de mentira, não uma palavra de Satanás Qualquer. contra você. Isso aí, pode ser de mentira, de verdade, mas geralmente se defende das palavras de mentira, né? Uma palavra gente se lançada, defende. não existe um equipamento para se defender, a não ser a própria palavra. A própria Jesus palavra. fez aí. isso no Aqui a gente faz Isso aí, isso. Jesus tentado. cansou de fazer isso. Quando nossos Ele filhos usou a aqui, palavra. quando meu filho fala uma palavra ruim sobre a minha filha, ou minha filha fala do meu filho, né? O que a gente faz? Se ele usou uma palavra contra ela ruim, a gente fala, agora você vai falar 3 boas. Pede perdão. É a pede palavra e contra Isso aí. a palavra. positivas. A palavra contra a palavra. É isso aí. Mas vamos lá. Aí ele fala aqui, ó. A espada do Espírito, que é a palavra, esta é a única. A palavra de Deus, quando usada sabiamente, é poderosa para derrotar mentiras e tentações. Então, eu estou passando por um momento complicado na minha vida. Começa a declarar a palavra. Estou passando por alguma tentação, declaro a palavra. Eu não vou cair nessa tentação. Meu Pai é maior do que eu e o que me aguarda é muito maior e melhor do que essa tentação. Poder da palavra. E é interessante que, por o inimigo saber, né, ali, que a palavra tem muito poder e as escrituras têm muito poder, o que a gente mais vê é as pessoas se distraindo e buscando resolver problemas com várias opções, vários recursos, menos aquele que é o mais poderoso, que é o quê? A própria palavra, a própria Bíblia, né? Vamos colocar aqui na prática, a Bíblia. Exatamente. O que está dentro dela, né? Porque é aquilo, eu fico imaginando uma guerra. O inimigo sabe que você tem um canhão. Ele vai fazer o máximo possível para que você não use aquele canhão. Ele sabe que se você usar aquele canhão aí, uma já bomba era. atômica. Não é? Vou fazer de tudo para ele não usar essa bomba atômica, esse canhão. Exato. E eu vejo muito isso, assim, na jornada cristã. O que o inimigo mais tenta fazer é nos afastar da Bíblia. Né? E você vê o quanto há de resistência. Eu lembro no início da nossa caminhada, assim, às vezes você lê, você não entende nada, aí você quer desistir de ler a Bíblia. Né? Você quer desistir de ficar ali estudando a Bíblia, dá sono. Pois é. Mas isso tem um porquê. É porque justamente há tanto poder no uso disso aqui que todo o sistema, tudo, né, Satanás e todas as outras coisas vão se mover para que você se afaste o máximo possível. E até você mesmo, às vezes num ato de sabotagem, né, você se ocupa de todas as formas para evitar mergulhar naquilo que é o mais poderoso na nossa vida. Verdade. Aí ele fala que oração em todo tempo. Oração em todo tempo. O Espírito Santo, gente, é uma pessoa. E a gente, assim como a gente fala com outras pessoas, a gente precisa falar das nossas angústias, orar a Deus, falar com Deus. Eu acredito que Paulo falava com Deus todo o tempo, Jesus falava com Deus todo o tempo. Quando eles falam, sedes meus imitadores, também isso. A gente fala com um monte de gente, mas muitas vezes não fala com Deus. O Espírito Santo, Desculpa. ele quer ouvir nossas demandas. Isso aí. É impressionante isso, né, cara? Como é que a gente confia mais em pessoas do que no próprio Deus. É uma coisa que, sei lá, não tem explicação. Mas Não tem explicação. Tem. Tem. A gente não vê. Pois é. A gente não vê. E a gente é A gente imediatista. é imediatista. Isso aí. Então, o cérebro pensa por imagem, né? É algo muito interessante isso. Como o cérebro pensa por imagem, nunca ninguém foi visto por Deus. Então a gente só depende da fé. Ninguém nunca viu Deus. Ninguém nunca viu Deus. Aqui na Terra, ninguém nunca viu Deus. Só Jesus que falou, eu sou o único que... Por que eu vi Deus? Porque eu estava no céu, vim para a Terra e vou voltar para o céu. Então eu vi Deus, mas outro ser humano, alguém que pisou aqui na Terra, não viu Deus. Então se a gente pensa por imagem, quando a gente fala Deus, como é que a gente pensa? Se pensamos por imagem e não temos uma imagem de Deus. O que ficou mais fácil foi quando Jesus veio à Terra,
né? E aí existem imagens, né, que simulam, mas hoje em dia a gente até sabe que não retratam o que era a Mas realidade, como Jesus, Jesus era. Então a gente imagina aquilo que as imagens, né, que se fizeram dele, muitas vezes até deturpado, mas tentando imaginar Deus como essa pessoa, como esse homem manso, não, humilde, não, mas também tô poderoso, falando reluzente. em relação à imagem. Imagem, Deus é uma luz, Uhum, uma luz, fogo consumidor, uhum. ou seja, uma luz muito forte que a gente não tem condição de ver. É o que a gente tem para pensar, é isso, uma luz. A gente Isso não às consegue vezes traz pensar em uma outra coisa. certa agonia e que te Sim, afasta de não querer buscar ajuda, né, sim, nele. porque a gente pensa por imagem. Então é algo bem interessante. Como a gente está falando, é preciso ter fé. Mas, por outro lado, se Jesus se apresenta a uma pessoa em forma de luz, essa pessoa vai conversar com uma luz? É mais difícil. Não é, cara? Mas Moisés É conversou isso com uma aí. sarça Como assim? ardente, né? Como assim se ele se apresentar como luz? Jesus se apresentou como um homem. Porque a gente só acredita naquilo que a gente vê. Sim, Por que a gente fala com os amigos? Porque é igual a você, cara. e a gente quer resposta E imediata. muitas vezes nossos amigos não podem resolver nossos problemas, mas mesmo assim a gente expõe os problemas, pede solução, aí Jesus se apresenta para ele. Ele vai ver uma luz. É mais difícil para crer, Para para acreditar, pô, vou pedir conversar. ajuda a uma luz que apareceu na minha frente. É natural que você não queira confiar nisso ou Isso aí, buscar essa. acreditar que aquela É. luz pode te ajudar, cara. Mas é Agora, se é justamente um isso que a gente outro tem que homem, se buscar. é um outro homem, a pessoa vê, identifica e se abre. Mas Jesus apareceu, a não sei que Jesus apareça como pessoa. Mas mesmo assim, Jesus se apresentou como pessoa e ninguém acreditou. Poucos, né? Poucos acreditaram. Crucificaram ele. Cara. É tudo muito difícil, é muito difícil. Mas, por isso está escrito lá, bem-aventurados que não viram e creram. E A gente creram. tem, nosso papel é crer. Exatamente. É crer. De que forma vai se apresentar? E conforme diz nosso texto aí, nossa vida é uma constante batalha. A gente está aqui debatendo sobre esse assunto. Aqui, no mundo espiritual, sei que tem demônios tentando impedir que esse trabalho seja realizado, mas a gente sabe também que tem anjos batalhando para não impedir que esse trabalho não seja impedido. Isso aí, ainda Então a bem gente está sempre em guerra, no mundo espiritual está sempre em guerra. existe uma batalha, isso aí. E Então por isso que a gente tem que estar com as armaduras, sempre, sempre. De onde vier, tem que estar com capacete, tem que estar com escudo, tem que estar com cinturão, para poder Isso aí. se defender isso desses aí, E ataques. atacar. senão pega uns resquícios. Os anjos estão ao redor, os demônios ao derredor. Ou seja, Derredor. redor, ao nosso redor e ao derredor estão os demônios. E fala que eles não estão olhando para a gente. Eles estão rugindo como um leão, Isso aí. querendo tragar mesmo. Se Deus fizer que assim, ó, pega, já era. Já era. Você imagina, eles E não estão é nem Deus, rugindo. né? Nós abrimos as brechas Claro, e é fazemos isso aí. Nós que abrimos as brechas, eles mas venham. quantas vezes Deus não permite que toquem na vida ou na. A gente abre brecha, Ah, mas sim, muitas sim. vezes Isso aí. A Deus misericórdia. a misericórdia É a de Deus misericórdia. é a causa por não sermos consumidos. Por que, que não somos consumidos? Porque o leão está ali, ó, rugindo. Se Deus falar mata, ele mata na hora. Agora, se Deus falou, ó, só um arranhão, ele já vem vá. Então, as misericórdias de Deus, a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, porque brecha a gente vai abrir. Pecado, todo homem tem pecado. Exemplo disso está em Jó. Faça o que quiser, só não tira, não toque na vida dele. Exatamente. E o demônio demorou muito para fazer o que tinha que ser feito? Um dia. Um dia ele arrebentou tudo. Um dia. Para tu ver qual, o ódio que ele não tava. Senão ele poderia ir. Mas não, só na vida que não. Já começou e arrebentou tudo. Então, por isso que devemos ter as armaduras. E é interessante que para a gente colocar as armaduras, né? Eu acredito que quando ele fala para a gente orar, perseverar na oração, a gente vê o poder e a necessidade vital de orar.
né? É através da oração que eu me relaciono com Deus, é através da oração que eu vou vestindo essas armaduras, né? Uma a uma, que eu vou conhecendo a Deus e a leitura da palavra, né? Justamente a espada não é essa que tanto me defende, quanto principalmente me leva a poder atacar também. Isso aí. Então, mais uma vez, né? As armaduras eu vou vestir somente exercendo as disciplinas espirituais. A oração fortalece as armaduras e a oração serve para essa batalha. Porque existe uma batalha que é espiritual. Quando a gente está em contato com Deus, essa oração ajuda na batalha espiritual. Como assim, Júnior? Como as disciplinas espirituais? Daniel falou o quê? Daniel falou assim, pô, quero respostas de Deus. Desculpe, fez o pedido. Aí o que Deus fala? Quando o anjo chega para Daniel e fala, homem muito amado, no primeiro dia que você pediu resposta a Deus, Deus já mandou Gabriel, já me mandou Ele aqui. liberou, né? Já liberou, vai lá e entrega. Só que fui travado, fiquei preso por 21 dias na mão do príncipe da Pérsia. Mas só que o que Daniel estava fazendo ali? Enquanto esses 21 dias, Daniel estava vivendo de boresta, Daniel estava em jejum, amigo, e ligado com Deus. Estava na batalha. Perseverando, né? Perseverando na batalha, isso aí. Não estava de boresta. Tá? Então, E é interessante que também, muitas vezes, né, você, por não achar que a resposta não veio, e tá aí mais uma passagem que mostra, né? Deus já liberou, mas por você não perseverar em oração, jejum e declaração da palavra, você perde uma bênção porque não se manteve, né, constante ali nessa busca. Porque as coisas de Deus, gente, são santas. Santas. Deus quer te dar coisas. Deus, ele quer falar, mas ele é santo. E o que aconteceu? Ele falou, o que aconteceu lá com Moisés? Para a gente entender o que aconteceu com Daniel. Por que a oração de Daniel ajudou? Lá no deserto, Deus falou, Moisés, eu quero falar com o povo todo. Não quero falar, não é para falar só com você, eu quero falar com o povo todo. Faz o seguinte, para o povo aguentar um pouquinho da minha presença, pede para eles se santificarem. Não é que Deus não quer falar, cara, mas caraca, o peso da glória, a glória de Deus tem um peso. E esse peso esmaga a carne. A carne não aguenta perto da santidade de Deus. Sabia disso? A carne não aguenta. Todos que viram anjo, né, se você pegar a Bíblia, aqueles que viram anjos, que não estou falando nem de Deus, anjos, falaram, certamente morrerei, pois vi o anjo do Senhor. É santidade. A santidade, ela arrebenta com a carne, ela esmaga a carne. Entende? O que a santidade faz com a carne? Então, Deus falou para o povo do deserto, Moisés, fala para eles se santificarem, que eu vou falar com eles. Eles vão chegar ali perto do monte, vão no monte, eu vou falar com eles. O que o povo quis? Passou. Amigo, falou, Moisés, pode ir lá, cara. Tá tranquilo aqui. Pra gente tá de boa. Vai lá tu. Amigo, é um peso. E tem um preço a ser pago também, né, para isso. Exatamente. Porque às vezes a gente quer correr. Muitas vezes a gente quer correr desse processo de santificação. Exatamente. Porque dá trabalho, exige renúncia, né? Mas vale a pena. Por isso que eu acredito que essa questão do nosso foco, da salvação, o foco, né, do que Deus tem proposto, faz a gente esquecer um pouco da dor que de repente vai ser em ir em busca dessa santificação. Sim. Né? O benefício é muito maior, vale a pena. O que aconteceu com Jesus quando ele recebeu nossos pecados? Teve um afastamento dele com Deus. Que ele não tinha experimentado esse afastamento, acredito eu. Tanto que ele falou, pai, por que me desamparaste? Deus deve ter olhado para ele e falado aqui assim, cara, tu tá cheio de pecado. É muito, eu sou santo. Eu sou santo. E os pecados não eram de Jesus. E Jesus mesmo não pegou, mas ele pecou, mas ele carregou sobre ele
os nossos pecados. Então, por que que a gente tem que estar vestido da armadura do Espírito? Por quê? Para nos protegermos e para buscarmos a santidade, porque as armaduras do Espírito geram santidade. Se a gente protege o nosso coração, isso está gerando santidade com a couraça da justiça. Se a gente protege nossos pés, está gerando santidade. Se a gente protege nossa cabeça com o capacete da salvação, está gerando santidade. Gerando proteção, santidade, poder. Exato. Né? Se está em Autoridade. espírito, está em poder. Porque o espírito é poderoso, a carne não, mas o espírito, quando a pessoa está muito mergulhada, alimentando o espírito, ela tem que ter cuidado até com o que ela fala. Porque o poder de alguém espiritual, na fala de alguém espiritual, tem muito mais poder do que alguém carnal. A palavra tem poder? Tem. Mas a palavra na boca de alguém que está em espírito, amigo. Incrível. Imagina a força de Deus quando ele falou, haja luz. Bum! Haja terra. Bum! Separação. Por quê? Ele é um ser espiritual e um ser... Cheio de Agora você poder. imagina você alimentando o seu espírito, se tornando um ser mais espiritual. Tua palavra tem poder. Tem poder como a do careca. Sabe quem é o careca? Eliseu. O nego zoando ele, cheio do espírito. Sobe careca. Tem até a musiquinha. E os meninos zombavam de Eliseu. Lembra? Isso aí. Sobe careca, ele falou. Que uma ursa venha, uma ursa, um leão, e devore vocês. E aconteceu. O peso de alguém espírito na palavra, por isso que Deus trabalha o domínio próprio, trabalha... O espírito já traz domínio próprio, uma série de coisas, porque a palavra de alguém que está em espírito tem peso. Né? Então, essa... Jesus mesmo, na história de Lázaro, ele falou, Lázaro, venha para fora. Se ele fala defunto, venha para fora. Nego morto ali há anos. Ia sair um monte, né? Ia virar... Como é que E eu falo? provavelmente só tinha um Lázaro ali, só saiu o Lázaro. Ia virar The Walking Dead, amigo. Ia sair um monte de zumbi. Tu não vê uma passagem da Bíblia quando Judas vem com os soldados para buscar Jesus, aí eles perguntam, aí eles dão um beijo, aí eles perguntam, os soldados perguntam, quem é Jesus? Aí Jesus fala, eu sou. Os soldados caem no chão. Só eu sou. Amigo. Ah, cara. Incrível, né? Jesus, só com essa palavra caíram no chão, não aguentaram. Porque ele estava cheio do Espírito. E o Espírito, no Espírito há poder, mas a gente quer atuar na carne, que fede. Se você deixar a carne sem desodorante 2 dias... Não precisa nem morrer. Não precisa nem morrer. Não precisa nem morrer, cara. Deixa ela só sem banho, sem desodorante, 2 dias. Ela já fede, ela não tem poder, cara. E a gente alimenta muito isso, a carne. E o espírito tá aqui dentro da gente, aqui assim, ó. Ah, eu tô doido para fazer uma série de coisas, tô doido para fazer acontecer. Eu tô vendo teus vizinhos em dor e eu não tô porque a tua carne tá me segurando. E é interessante, que não sei se tu consegue achar, tem alguma passagem que fala, né, sobre o aroma suave. Quando a gente está em espírito, a gente libera esse aroma suave para Deus. Chega nas narinas de Deus, isso né? aí. Então, é aquilo. O perfume não está na carne, ele está no espírito. O perfume natural está no espírito. O bom perfume. O bom perfume. A carne tem que imitar, né? Tem que ir na França para comprar um perfume. A carne quer imitar. Mas o verdadeiro perfume está no espírito. E quando a gente está alimentando ele, as nossas ações, quando a gente está alimentando ele, o que fazemos, né? Obedecendo ao Espírito, sobe para as narinas de Deus como se um cheiro suave. Muito bom. Então, estamos concluindo, né, mais um podcast aqui, onde a gente falou da armadura do Espírito. Vale a pena se vestir da armadura do Espírito, que ele vai trazer
proteção, santidade, Poder. Por que poder? Não é poder nosso. O pessoal fala, eu quero ter poder. Nosso verdadeiro poder está quando a gente está em espírito, acontece algo que é interessante. As nossas vontades passam a ser a vontade. De Deus. Aí tem poder. Por que as nossas vontades muitas vezes não se realizam? Porque não são a vontade de Deus. Mas quando a gente está em espírito, a nossa vontade passa a ser a vontade dele. Aí tem poder na terra. Até Aí porque o tem nosso poder. espírito ele se conecta com dele, né? A gente vai passar a ouvir mais a ele, a gente vai se agradar dele. E Então, vai chegar na vontade dele. Foi o que É. aconteceu com Ana, mãe de Samuel. Quero um filho para minha vontade, porque Penina tá me esculachando. Quero um filho para mim. Doeu tanto que ela começou a jejuar, a orar, entrar em espírito. Teve uma hora que ela entrou em espírito, a vontade dela uniu com a alinhou vontade com de o que Deus. Ela Deus falou aqui queria. assim, Deus, se tu me desse filho, para mim já tá de boa, só de te ter. Mas se tu me desse filho, eu vou entregar ele. Consagrar, né? Vou consagrar ele para ti, ele vai ser teu. Ana teve um Uau. filho, mas Israel teve um dos maiores profetas que já pisaram em Israel. E por quê? Porque a vontade de Ana se uniu com a vontade de Deus. Amém. Vocês querem deixar alguma consideração final? Não. Foi Já dito foi. tudo. Foi dito tudo? Eu creio que sim. Amém. Carla Amém. disse tudo também. Bem, mas eu quero assim reforçar esse pensamento para mim também, entendendo que enquanto estivermos na Terra, a gente vai viver nessa guerra, né? E guerra o quê? Espiritual, né? Se Deus quiser, não vamos viver guerras, né, aqui no mundo físico, nesse país que nós estamos, apesar da Europa, né, a gente vê aí que existem guerras, mas as guerras que existiram e que existem, né, até hoje, que a gente pode ver por aí, é bom para que a gente tenha essa clareza. Pô, cara, imagina se eu estiver no meio de um campo de batalha desprotegido, sem nenhuma armadura, sem nenhuma proteção e sem nenhuma ferramenta de ataque. Quão perigoso e quão suscetível, né, eu tô ali a morrer realmente, a ser abatida, né, abatido várias vezes. Exato. Até morrer. Exato. Então, quando, né, a Bíblia nos ensina, Deus está aqui nos ensinando através da vida de Paulo, né, falando para gente que existe uma armadura e que ela precisa ser vestida, né, é justamente porque é possível estar em meio a uma guerra protegido, sabendo atacar, sabendo derrubar ali o nosso inimigo, entendeu? É possível. Só que existe um preço. Eu vou em busca de me vestir dessa armadura. Ela está disponível. Está disponível. Basta eu me posicionar em querer vesti-la. Isso aí. Está disponível. Então, que a gente tenha essa consciência. Os que a gente prudentes, tenha... né? Os prudentes vão vestir essa armadura. Isso. Então, que a gente tome essa decisão todos os dias, né? De ir para campo de batalha sempre com a armadura de Deus. Cada um desses elementos da armadura de Deus, para que a gente não seja abatido, né? Em cada campo de batalha, na batalha de cada dia. Amém. É isso aí. Então, se você... Estamos concluindo aqui mais um podcast. Amém. E se essa mensagem falou um pouquinho, não precisa ser muito não, um pouquinho com você, se inscreve no canal se você não é inscrito. Isso aí, dê o Curte, seu like. Tá? Deixe seu comentário, compartilha com alguém essa mensagem. Segue a gente. Vou colocar aqui embaixo para você, ó, @SaiDaTuaTerra Instagram e @SaiDaTuaTerra TikTok. Vai ser um prazer imenso ter você lá com a gente. A gente posta vídeo lá todos os dias também, tá bom? E é isso, obrigado pela sua audiência. Obrigada. Espero que a gente se encontre. Todos os dias a gente coloca vídeo aqui no canal. Então acompanha a gente, já segue a gente. Fica ligado porque todos os dias a gente tem um vídeo novo com o intuito de abençoar a sua vida e abençoando a sua vida. É claro que nós também somos abençoados, afinal a gente não é tão bonzinho assim, né? Somos abençoados também. Amém. Porque a palavra de Deus é bilateral. Tudo que é falado aqui serve pra gente
também. É isso aí. Tá bom? Amém. Então, é isso. Uma Gratidão. semana abençoada para Com você. Deus. Um ótimo Fica dia. com Deus. Que Deus abençoe você e sua família. Isso aí. Fique com Deus. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até o próximo.